Ok, senhores, professor Riane, aqui na parte 2 do conteúdo dessa semana, instalações elétricas prediais, para falar aqui brevemente, mas importante, a gente comentar sobre o nosso trabalho final. O professor Wellington já deve ter passado para vocês, ou está por passar, né? Acredito que já passou, vocês devem estar trabalhando já na planta em CAD. Vamos utilizar esse mesmo projeto, essa mesma planta aqui, para fazer a parte de dimensionamento do projeto. Né? Então, lá na disciplina vocês aprendem toda a parte computacional, de desenho, as técnicas e tudo mais do CAD. Aqui é necessário a gente frisar, né, e focar na parte de dimensionamento, ok? A parte de dimensionamento dos vários componentes de uma instalação. Então, eu elaborei esse roteiro, e esse roteiro em PDF vai estar disponível lá no SIGA, né? Então vai estar lá, já está no SIGA, aliás, e eu vou comentar brevemente sobre cada tópico que eu coloquei aqui. Né? Inicialmente vocês podem achar que é muita coisa, né? Uma página inteira escrita. Aqui a planta, que eu acho que é a mesma planta do Wellington, né? Eu coloquei ela aqui de uma forma mais clean, né? Mais limpa, para quem quiser rabiscar, imprimir. Né? Eu tenho esse costume de imprimir e rabiscar para poder ver as melhores opções, os melhores caminhos de circuito, enfim, mas se já estiverem fazendo isso no CAD, ótimo, né? Então, e eu coloquei 7 itens aqui que nós temos que prestar atenção, né? Então vamos lá, quais são eles? Primeiro, planta baixa, né? O item 1 aí, a planta baixa em CAD. Isso daqui vocês já devem estar construindo em estágio bem avançado, imagino, inclusive, lá com o nosso amigo Wellington, professor Wellington lá, ok? Então vocês vão pegar essa planta do anexo 1 e representar isso no AutoCAD. Professor, mas eu não estou fazendo disciplina com o professor Wellington, né? Eu tive dispensa, já fiz há muito tempo, ou não estou cursando agora, deixei para fazer num outro momento, por questões de tempo, enfim. Quem não estiver fazendo a disciplina de desenho, né, de CAD, especialmente vai poder me entregar esse trabalho feito à mão. Tá? Eu já recebi em períodos anteriores trabalhos à mão muito caprichados, muito bem feitos. Eu só peço para vocês usarem, né, pegarem um formato A3, tá? ou o A3, com o A4 vai ficar muito pequeno, então no mínimo A3, tá? No mínimo A3, se possível A2, ok? Para poder representar todos os circuitos, ficar de forma legível, de forma caprichada, ok? Então, especialmente para aqueles alunos que não estejam cursando a disciplina do professor Wellington, né? Ele vai me passar a relação dos alunos que estão cursando com ele. Acredito que a maioria de vocês estejam, mas se tiver algum aluno que já tenha feito há muito tempo, não está confortável em fazer isso no CAD, não vai ter tempo, enfim, não está cursando nesse módulo a disciplina com o professor Wellington de desenho em CAD, opcionalmente vai poder me entregar isso feito à mão. Tá? Dá um pouco mais de trabalho, mas fica show, aprende muito, fica muito bacana. E era como era feito até poucos anos atrás. Então não tem mistério também, não, vou ter que fazer à mão. Mistério nenhum, isso tudo era feito à mão, né, há poucos anos atrás. Há 20 anos atrás era basicamente tudo na prancheta, no desenho, enfim. Né? Tá? E dá para fazer um trabalho muito bem feito à mão. Okay? Só que eu só vou aceitar a mão de quem não está cursando a disciplina do professor Wellington. Perfeito? Bom, o item 1, então, é basicamente isso, né? A planta, que eu não vou focar muito nisso, eu não vou avaliar muito, né? Embora faz parte, né, que eu vou estar vendo as proporções, as escalas, o desenho que vocês fizeram, o trabalho final, né? Afinal, é o seu produto, é o que você está vendendo. Né? Se é o que vocês estão vendendo, tem que estar apresentável, tem que estar bem feito, tem que estar coerente, tem que estar proporcional, enfim, ok? Agora, o item 2, previsão de cargas e quadro de carga. Já batemos bastante isso aqui na nossa disciplina. Assistam as videoaulas anteriores. Então, a gente sempre que começa a fazer um projeto, eu vou pegar a planta aqui do anexo 1 e eu vou começar a fazer a previsão de cargas. Para que é a previsão de cargas? De acordo com aqui, eu coloquei de acordo com a 5410. No mínimo, os critérios mínimos, né, previstos pela 5410, de carga de iluminação e número de pontos de iluminação, carga de tomada de uso geral e número de pontos de tomada de uso geral, a mesma coisa para uso específico, beleza? Coloquei aqui que tem um ar-condicionado de 1500 VA nos quartos, em 220 volts, bifásico, portanto, e chuveiro 220 volts bifásico também nos banheiros, ok? Você vai elaborar o quadro de carga, uma tabela com a lista de cargas da instalação, né? E no final tendo aquele somatório do total da carga de iluminação, tomada de uso geral e uso específico.
e o total geral do seu consumo, né, do seu consumo, perdão, total geral da sua carga instalada, da sua potência instalada. Quanto que dá a somatória da iluminação com tomada de uso geral, com tomada de uso específico. Tá? Então, na tabelinha, você coloca lá o total, somando esses 3 grupos aí de cargas. Ok? Depois disso, vamos definir o tipo de fornecimento. Aula que nós vimos nessa semana, inclusive, né? Gravei agora há pouco. Já está disponível no Siga. Então, vai ser um cliente ligado tipo A, tipo B, tipo C, monofásico, bifásico ou trifásico. Por quê? Justificar isso, ok? Depois partiremos para a divisão dos circuitos e elaboração do quadro de disjuntores. Então, a gente vai pegar já a previsão de cargas, o quadro de cargas, fazer a distribuição, a divisão da instalação por circuitos. Perfeito? Tem um vídeo meu que eu faço isso passo a passo com vocês também. Vamos colocar quais disjuntores a corrente nominal para cada circuito. A gente não entrou a fundo em detalhes na especificação de dimensionamento de disjuntores. Vocês viram já bastante coisa lá em TME, na disciplina do primeiro módulo, sobre os mini disjuntores, especificação, dimensionamento, curvas B, C, né? B, C e D, vocês já viram bastante coisa lá. Agora é aplicar aqui. Quem tiver com dúvida, me manda lá uma mensagem que a gente explica, conversa, ok? Mas eu também mostrei lá como rapidamente define a corrente nominal dos disjuntores. É preciso também definir qual a curva. E aí eu vou deixar, já que vocês estudaram disjuntores em TME, vou deixar vocês pesquisarem um pouco, correrem um pouco atrás. Dúvidas, estarei à inteira disposição. A gente vai fazer a divisão de circuitos por fase, balanceamento de cargas por fase. Que é isso, meninos, né? Eu vou chegar à conclusão que eu vou ter 8 circuitos, 9 circuitos, e a minha instalação, por exemplo, é trifásica. Vamos supor que eu chegue na conclusão que ela é trifásica ou que ela é bifásica. Eu vou ligar todos os circuitos na fase A para o neutro, os circuitos que são monofásicos, né? Todos na fase A, todos na fase B, todos na fase C? Claro que não. O ideal é a gente fazer um balanceamento das cargas, né? Então, se eu tenho lá 8 circuitos, eu tento dividir a potência dos meus circuitos mais ou menos proporcional a cada fase. Então, se eu tenho 3 fases, eu vou colocar mais ou menos 1/3 na fase A, mais ou menos 1/3 na fase B, mais ou menos 1/3 na fase C. Por que mais ou menos, né? Porque eu tenho circuitos que alguns vão ter 640 VA, exemplo, né? Outros vão ter de tomada 1800, outros 1900, enfim, né? Então, eu não consigo, muitas vezes, na somatória, vou colocar o circuito 1, 2 e 3 na fase A, o 4, 5, 6 na B, o 5, 6 na C. Às vezes, a somatória vai dar ligeiramente diferente. O que não pode é eu ter, por exemplo, 4 kVA na fase A, 1 kVA na fase B e 0,5 kVA, 500 VA, né, somente na fase C. Está muito desproporcional. Então, a ideia, se eu tenho, por exemplo, dar um exemplo simples, se eu tenho 15 kVA de carga, que fique próximo 5 kVA na fase A, 5 na B, 5 na C. Professor, e cargas bifásicas, né? Um chuveiro, por exemplo, um ar-condicionado. Eu vou pegar a carga dele, né, e vou dividir metade na fase A, metade na fase B. Se eu ligar o chuveiro entre A e B. Se eu ligar entre B e C, metade na B, metade na C. Se eu ligar entre A e C, metade na A, metade na C. Estão entendendo? Ok? Tranquilo? Elaborar o quadro de disjuntores, uma tabelinha com as informações acima, que nós fizemos naquele exemplo prático também. Então tem que ter um quadro, circuito 1, disjuntor 1, qual a carga instalada nesse circuito, qual o disjuntor, qual é o cabo, fazer um resumão daquele circuito da minha distribuição que eu fiz. Disjuntor 2 é bifásico, atende ao chuveiro, 5.500 watts, cabo de 6 ou 10 milímetros quadrados, entenderam? Esse tipo de resumão que é importante eu ter essa construção dessa tabela, ok? E por fim, nesse item, desenhar um diagrama unifilar do QDC. Isso aqui é importante, vamos precisar disso no CAD lá, já deve estar desenhando inclusive. Desenhar um diagrama unifilar do quadro de distribuição. QDC, QDG, QD é a mesma coisa, tá, pessoal? QD é QDC, quadro de distribuição dos circuitos, QDG, quadro de distribuição geral, QD, quadro de distribuição apenas, é tudo a mesma coisa, tá? As nomenclaturas elas ficam aí realmente permeando de acordo com cada literatura, de acordo com cada autor e de acordo com cada profissional. Cada um se adapta melhor a uma certa nomenclatura. Importante a gente saber entender todas elas, né, que na verdade é a mesma coisa. Ok? Então a gente vai desenhar o diagrama unifilar do quadro.
Tem um exemplo lá, tem um exemplo que eu coloquei, né, do livro, toda hora aparece aquele exemplo do quadro. Tem um exemplo lá do CAD que o Wellington vai mostrar, o professor Wellington vai mostrar. Então, fazer o quadro de vocês de acordo com o número de circuito que vocês têm, deixar espaço de reserva, disjuntor de entrada, tudo bacaninho, beleza? E agora, cálculo de demanda, que é assunto da nossa próxima semana, semana 9. Na semana 9, nós trataremos de cálculo de demanda e especificação do ramal de entrada, do circuito de entrada que sai do quadro de medição e vai para o quadro de distribuição dentro de casa. O quadro de medição da CEMIG, esse circuito que sai de lá e chega no quadro de medição, quadro de distribuição, perdão, dentro de casa, QD, esse circuito a gente vai calcular a demanda para ele, baseado nas nossas cargas instaladas, os nossos circuitos que nós fizemos a previsão de cargas, né? E vamos definir qual é a seção que ele deveria ter, qual fazer o cálculo de demanda, e baseado nisso, utilizar as tabelinhas de 1 a 5 da ND 5.1 para determinar todos os dados de entrada lá do nosso medidor da CEMIG. Então, qual que deve ser o disjuntor, qual que é a seção mínima dos condutores, questão de aterramento, número de hastes. Então, uma série de informações que a ND 5.1 da CEMIG já traz para nós, baseado no tipo de cliente que a gente definiu, A1, A2, B1, B2, que nós vamos mostrar, C1, C2, C3, C4, enfim, e já te dá uma tabelinha, resumão, que te dá muita informação, que é a especificação da entrada de energia da sua casa. Beleza? E para calcular o dimensionamento dos condutores, eu preciso de algumas informações, alguns dados. Eu coloquei esses dados aqui. Temperatura ambiente 35 graus, 4 condutores carregados no eletroduto, queda de tensão máxima de 1% admissível e distância de 12 metros entre o quadro de medição e o quadro de distribuição. O que é isso? A CEMIG está lá no muro da rua, até dentro de casa, no meu quadro de distribuição, eu tenho 12 metros. Isso é importante para a gente fazer alguns cálculos aí de dimensionamento de condutor. Perfeito? No item 6 é o projeto elétrico em si. Então agora eu vou pegar a planta e vou começar a traçar os eletrodutos, traçar toda a fiação dentro dos eletrodutos, de modo a completar toda a minha residência. Então agora começa lá aquela loucura de passar fio, eletroduto, para tudo e quanto é lado, que nós também gravei uma aula lá de 1h30, mais ou menos, explicando como fazer isso a partir do nada, a partir do zero, colocando os pontos de iluminação, os interruptores, os pontos de tomada, desenhando os eletrodutos, localizando o quadro de distribuição e a partir daí traçando toda a fiação da instalação, ok? É um vídeo longo, não tem como ser diferente, porque eu faço parte do zero, mas para quem não sabe por onde começar, tenho certeza que vai ajudar bastante. Ok, senhores? Então, o projeto elétrico é isso, e tem alguns comentários aqui. Olha lá, eu tenho que ter pelo menos 2 interruptores three-way no projeto elétrico. Tá? Então, coloquem aí um three-way na sala, um three-way na cozinha, um three-way na varanda, enfim. Né? 2 ambientes com three-way. Ok? Eu vou precisar realizar o dimensionamento dos eletrodutos. Normalmente eu uso 3/4. Né? Meio polegada é muito difícil ser usado hoje em dia. A não ser se de uma tomada para outra, mas acaba que não vale nem a pena você comprar mais de meio. Compra logo de 3/4, usa tudo 3/4. Mas tem casos que eu preciso de 1 polegada, 1,5 polegadas, 2 polegadas. Então, na hora que a gente faz todo o traçado, passa toda a fiação, é necessário a gente vendo quantos condutores tem em cada eletroduto para ver se o de 3/4 atende ou se eu preciso de uma seção maior de eletroduto. Nós vamos tratar isso também na semana 10. Semana 9 é demanda, semana 10 é eletroduto. Ok? Eletroduto e dimensionamento de condutor. E aí, nessa etapa do projeto elétrico, é a hora que você vai fazer os ajustes e revisões necessárias. Opa, esse circuito aqui não ficou bom, ficou muito longo, eu vou agrupar, eu vou mudar a minha divisão de circuitos, vou mudar a distribuição de circuitos, vou mexer na minha tabela lá no meu quadro de distribuição, porque assim ficaria melhor. Eu vi aqui na hora aqui desenvolvendo que tem uma solução mais ótima, digamos assim, mais otimizada. Então é a hora que você vai fazer ajustes. Vou colocar mais uma tomada em determinado ambiente, vou tirar uma tomada, porque eu já coloquei a mais lá em relação às condições mínimas. Então agora é a hora de trabalhar na hora que você está na planta ali, passando, pensando, quebrando cabeça em cima da planta, é a hora que vocês vão surgir, né, dúvidas, melhorias e revisões no projeto. É normal, é natural e tem que acontecer. Se não acontecer, significa que você pensou pouco, quebrou pouca cabeça em cima da planta ali do projeto elétrico, ok? Então você vai fazer nesse ponto, eu acabo não ficando sabendo, né, eu vou pegar só o resultado final, mas eu espero que nessa etapa vocês reflitam e pensem, estudem, para poder fazer os ajustes e revisões necessárias, ok? Das etapas anteriores, óbvio, né?
E por fim, o item 7 é a versão final. Então eu vou apresentar. Opa, ficou um erro de português aqui, vou corrigir e substituir no sistema. Apresentar a revisão final do projeto, já em CAD, bonitinho, direitinho, né? Com todos com carimbo, com os layouts, com as camadas, com os quadros de carga, de disjuntor, diagrama unifilar de disjuntor, toda a fiação passada, a planta. Então, é o resultado final que você entregaria para o seu cliente. Então, esse é o resultado do seu trabalho que você vai entregar lá para o seu cliente, que você vai vender, mas vai receber por isso. Ok? Então, eu vou precisar desse resultado final, mas eu preciso saber todo esse histórico aqui de passo a passo anterior, né, dos quadros, desde a data de previsão de cargas, que nós chamamos de memória de cálculo. Então, essa memória de cálculo eu preciso receber para ver se você pensou, dimensionou de forma correta. Né? Eu quero receber o projeto bonitão, completão, né, chiquetoso, lá o que eu vou te pagar por ele, mas eu, como professor, preciso ver toda a memória de cálculo que você fez até chegar nesse projeto completo, que são esses itens anteriores aí. Tá? Então, junto, você vai me mandar tabelas no Excel, textos no Word com dimensionamento, tudo ali que você fez para chegar ao seu resultado final. Tá claro, pessoal? Claro que ainda vai existir algumas dúvidas, né, e eu estarei à disposição para saná-las, né, o quanto antes para quem me perguntar lá no grupo. Espero que tenham dúvidas, né? Espero que vocês tenham dúvidas. E agora nós temos aí o prazo final. Possivelmente aí vai ser... eu preciso de uma semana para corrigir no mínimo, porque são muitos trabalhos, é uma correção bem lenta. Então, possivelmente na semana 11, ao final da semana 11, nós temos 12 semanas. Possivelmente até o final da semana 11. Acredito que até lá para o dia 26, eu devo dar um prazo até o dia 26 de março. Eu vou confirmar isso, né, ainda, mas a princípio nós teremos um prazo até o dia 26 de março para vocês anexarem esse trabalho, anexarem essas informações lá no sistema. Tá tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender? Joia? Bacana? Então vou encerrar por aqui e conforme for aparecendo as dúvidas, nós vamos sanando e resolvendo os problemas. Ok? Muito obrigado, fiquem com a paz do Senhor Jesus. Até logo.